Boa noite. Hoje é um dia muito especial para a nossa fundação e, em especial, um dia para mim, porque vou ter a grande oportunidade de estar com pessoas que construíram todo o nosso raciocínio, toda a nossa forma humanizada de pensar e compartilhar conhecimentos, porque diante de todo conhecimento, sempre houve um grande professor, sempre teve um grande tutor, alguém que a gente se espelhou, alguém que acreditou antes da gente acreditar e que fez a gente acreditar. Então, como nós estamos em audiência nacional, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Adriana Brasil, sou cirurgiã de cabeça e pescoço, fundadora da associação agora, Fundação Ilumina, de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer, que coordena aqui no interior de São Paulo, Piracicaba e região, um programa inovador chamado de Rastreamento Ativo Organizado do Câncer, que começou de uma dor. A dor que eu acho que todos os cirurgiões de cabeça e pescoço se sentem ao ver um paciente chegar tão avançado, toda feridinha de boca, né? Todo câncer avançado de boca já foi uma feridinha de língua, uma feridinha de assoalho de boca, e é uma dor para o cirurgião ter que fazer cirurgias muito mutiladoras, devastadoras, com grandes reconstruções, que oferecem pouca qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, todo cirurgião de cabeça e pescoço sente o que todos nós aqui da nossa fundação já sentimos. Então, por isso nasceu esse grande sonho, que foi fruto de muito estudo, claro, mas da certeza que a solução para que a gente não passe isso é a prevenção. É claro que eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, né, consigo visualizar esse avançado da doença por conta do nosso convívio com os nossos pacientes e que se estende a outras especialidades. Então, há 15 anos atrás, junto com o Dr. Rodrigo Reis, Dr. Álvaro Pereira Pinto, falecido, nós estivemos muito próximos dessa realidade, e essa realidade continua. Mas a prevenção, então, trouxe esse alento, essa possibilidade de transformarmos essa realidade. E hoje nós estamos abrindo as atividades da Fundação Ilumina em relação ao Julho Verde, porque a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço nos recrutou, vamos dizer, para representar essa linda campanha que traz todo mundo para esse conceito de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, que está relacionado com os fatores de risco. Então, para nós é uma alegria muito grande estar fazendo essa abertura aqui. Vocês que nos assistem, e nós temos pessoas de Recife, de São Paulo, do Rio Grande do Sul nos acompanhando, colegas muito queridos e grandes semeadores da prevenção no nosso Brasil assistindo. Nós teremos a oportunidade de estar com duas autoridades no assunto que eu já vou apresentá-los. Vocês não acreditam quem a gente conseguiu trazer para esta live. Pessoas tão ocupadas, mas que abnegadas, estão aqui hoje para falar um pouquinho da desmistificação, né, de todos esses conceitos que impedem as pessoas de fazer o diagnóstico precoce. Me permito apresentar a nossa fundação, né, da semente. Eu fui formada na Unicamp, 2 anos de cirurgia geral e depois 3 anos de cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional do Câncer, escola da qual eu me orgulho muito, justamente por esses conceitos de humanização e prevenção que nos trouxeram até aqui. E nesses 15 anos, né, de desenvolvimento do trabalho aqui, a Associação Ilumina, por mim fundada e em sua progressão, conseguiu uma causa, TAC, né, o termo de ajustamento de conduta do caso Shell BASF, 28 milhões, para colocar em prática o programa de rastreamento ativo organizado, que eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo muito curto de como nós funcionamos aqui,
e das nossas instalações, e que isso já sirva de um convite para todos os colegas, todos aqueles que estão nos assistindo aqui, que venham conhecer esse modelo inovador. E durante o mês de julho faremos lives específicas que você não pode perder, sobre o que é o rastreamento, como o rastreamento pode ser replicado em outros municípios, como se faz essa rede de parcerias do bem, iniciativa público-privada, justamente para poder agregar as políticas públicas. Então, gostaria de apresentar para vocês a nossa fundação e logo em seguida vou chamar os nossos convidados especiais. Doutora Fátima e doutor Antônio, gostaria até já de justificar. A doutora Fátima está presa no trânsito, então ela provavelmente tem que entrar de dentro do Uber para a nossa live. Então, gostaria de pedir para a nossa equipe, estamos aqui no Centro de Educação do Ilumina, da Fundação Ilumina, estou com a Mayra, estou com o Daniel aqui, queridíssimos, com o Fabiano de TI, para que essa live fosse muito agradável para vocês. Então, quero saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, e se tiver algum problema técnico que vocês queiram relatar, por favor, essa equipe está aqui para atender vocês, e principalmente, essa live não vai existir se você que está em casa não participar. Então, pergunte, provoque, faça parte dessa história de prevenção. Então, vai rolar aí, então, agora, pessoal, o nosso vídeo institucional da Fundação Ilumina, enquanto o pessoal se arruma para entrar. Muito bom, minha gente. Esse programa inovador diminui os 200 dias que uma mulher demora hoje no Brasil para fazer o diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, para 72 horas aqui na nossa fundação. Então, convido vocês a conhecer, e o doutor Antônio já está mais ou menos aí à disposição, né? Gostaria de apresentá-lo, então hoje é um momento muito especial. Gostaria de apresentar queridíssimo doutor Antônio José Gonçalves, é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, uma pessoa muito simples diante de tudo que já fez pela nossa especialidade no Brasil, com quem eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho e aprender essa humildade. Então, saiba que sempre será lembrado por essa postura sempre muito agregadora. Ele é chefe da disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço e professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É um currículo absolutamente extenso e que não poderíamos citá-los todos aqui. Doutor Antônio, seja bem-vindo à nossa live. Eu que agradeço, Adriana, é uma satisfação muito grande poder estar aqui. Agradeço o convite seu, da Fundação Ilumina, e a sociedade tem cada vez mais procurado a sua inserção social, né? Além da nossa missão de contribuir com a formação dos nossos médicos, né, e com o tratamento dos nossos pacientes da melhor maneira possível, defendendo basicamente os doentes do Sistema Único de Saúde, né, que são os que mais apresentam os tumores mais graves na nossa especialidade, agregando a isso essa ideia de nós participarmos dessas redes sociais e divulgarmos o câncer de cabeça e pescoço, particularmente nesse mês, né, que é o mês que a gente procura dar um gás, né, para a gente divulgar um pouco mais o câncer de cabeça e pescoço, para poder fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Muito obrigado e estamos aqui
esperamos que a gente possa ser útil de alguma maneira. Com certeza, doutora Antônio, muito obrigada. E a doutora Fátima está no Uber, e enquanto ela entra, eu gostaria muito de aproveitar a sua presença e perguntar, né? Nós enfrentamos aí uma pandemia, essa pandemia agravou, né, essa questão dos diagnósticos atrasados, e a nossa especialidade, né, doutora Antônio, ela não é muito conhecida. E a característica do nosso paciente, muitas vezes, é não buscar ajuda, né? Então, eu gostaria, se o senhor puder, falar um pouquinho, né, da sua experiência enquanto especialista nesses últimos anos, com a experiência que o senhor tem, o quanto a nossa especialidade ela evoluiu nos últimos tempos, né? O que essa especialidade faz, e principalmente durante a pandemia, diante da sua liderança no Brasil, se esta é uma dor de todos, né? A dificuldade dos nossos pacientes que já não chegavam a chegarem ao especialista, e porque antes de chegar ao cirurgião de cabeça e pescoço, muitas vezes ele chega ao dentista, a outros profissionais. Então, eu queria que o senhor desse a sua experiência, né, compartilhasse conosco a sua experiência, lembrando que temos pessoal do Brasil inteiro assistindo e querendo saber o que é a especialidade de cabeça e pescoço, como e quem deve procurar e como foi na pandemia essa dificuldade de identificar quem buscar numa situação de sintomas e fatores de risco, entre outros. Então, na realidade, a nossa especialidade, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela cuida das doenças, tanto benignas, mas também de um grande percentual de doenças malignas da região da cabeça e do pescoço, né? Engloba desde a pele, né, da face e do pescoço, incluindo aí o lábio, engloba trato aerodigestório alto, que vai desde a boca, a faringe e a parte do esôfago superior, né? A parte da laringe também é da nossa responsabilidade, o tratamento particularmente do câncer da laringe, né? Do câncer das glândulas salivares, né? E das doenças da tiroide, tanto as benignas quanto as malignas, né? Para vocês terem uma ideia da magnitude do nosso problema e de quantos pacientes vão ter câncer de cabeça e pescoço, uma estimativa do INCA, se a gente juntar todas essas localizações que eu falei, né, nós vamos ter aproximadamente 40 mil casos por ano. Para vocês terem uma ideia de comparação, né, nós vamos ter, né, no mesmo período de um ano, 55 mil casos de câncer de mama, né? Então, é um câncer bastante prevalente se nós juntarmos todas as casuísticas, né? O câncer da tireoide já é o quinto câncer mais frequente na mulher, e o câncer de boca já é o quinto mais frequente também no homem, né? Então, são incidências importantes, e são doenças, né, que o diagnóstico pode ser feito mais precocemente, né? E isso não acontece. Na Santa Casa, onde eu trabalho já há muitos anos, né, mais ou menos 70% dos casos que nós operamos já são de estágios avançados, né? De tumores grandes, tumores que já apresentam metástases, que já se disseminaram para os linfonodos do pescoço. Isso piora muito o prognóstico, né? Isso piora muito o prognóstico. Então, isso é muito ruim. Então, a gente faz essa campanha no mês de julho para chamar atenção para os sinais e sintomas mais claros, né, como feridas na boca, feridas no rosto, no lábio, dificuldades ou dor para engolir os alimentos, rouquidão que dura mais do que 2 semanas, né? Isso tudo faz com que acenda um sinal de alerta para o paciente e que ele busque, né, um médico da unidade básica de saúde ou mesmo um hospital maior, mas idealmente um médico que vai poder triá-lo adequadamente. Um dentista, se for o caso, das lesões de boca, né, ele tem todo o conhecimento para poder fazer um diagnóstico inicial e fazer a biópsia, né, para que a gente possa, tirando um pedacinho, que pode ser feito com anestesia local de uma lesão de boca, a gente faz o diagnóstico em 7 dias, no máximo 10 dias, entendeu? É rápido, né? Com a pandemia, a gente diminuiu o atendimento, por conta da gente não conhecer muito bem
o coronavírus, né? E isso vai gerou, né, uma diminuição do atendimento. Para vocês terem uma ideia, eu ouvi uma estatística recente, né, que foram operados no ano passado 25 mil casos de câncer de mama e ocorreram 55 mil casos. Então, aproximadamente 30 mil casos, acho que a Adriana pode me corrigir também se não tiver verdade, mas é um dado que eu acho que é verdadeiro, né? Então, muitas pessoas não procuraram o hospital, não fizeram o diagnóstico precoce, né? E não foram tratadas, consequentemente. Por outro lado, a gente está tratando agora os pacientes que esperaram mais tempo na fila, para a gente poder ter segurança para operar, quer dizer, para nós aprendermos como tratar com o coronavírus, para evitar que ele dissemine para os pacientes que têm outras doenças, não a Covid, mas que também precisam de tratamento. E a gente estima que os estadiamentos, né, se é 70% de câncer avançado, isso deve aumentar de 15% a 20%. Então, eu vou ter quase que 85%, 90% de casos avançados por conta dessa demora no tratamento, né? Então, além disso, né, o que se gastou de dinheiro com a Covid, com as vacinas, e está aí as nossas entidades aí governamentais tentando apurar isto, né, foi muito dinheiro, né? Então, vai sobrar menos dinheiro para a gente investir. E o orçamento da saúde já é muito enxuto, né? Então, eu prevejo um futuro não muito animador pela nossa frente. Mas, enfim, o que nós podemos fazer é divulgar, tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível e tratar dos casos avançados, né? Então, acho que um panorama inicial é esse. Não é bom, mas é real, né? Tomara que eu esteja enganado, mas, infelizmente, eu acho que não estou enganado. Doutor Antônio, é muito interessante lembrar dessa estatística, né? E a gente confirma mesmo, a Fundação Oncocentro, agora há pouco tempo, publicou uma matéria, né, que 53% dos pacientes sentiram algum tipo de alteração no seu tratamento justamente porque estavam no meio da pandemia. E 47% das mulheres deixaram de fazer mamografia por conta do fique em casa. A questão é que o Covid fez aniversário de um ano, né? E já estamos há um ano sem as pessoas fazerem os exames preventivos. Mas me chama muito a atenção que aqui na Fundação, por exemplo, a gente faz a prevenção dos 6 principais tipos de tumores, né? Mama, colo de útero, pele, boca, intestino e pulmão. E nós construímos uma estrutura de média complexidade de diagnóstico rápido, mas que precisa contar com mamografia, precisa contar com centro cirúrgico, precisa contar com colposcopia, precisa contar com ultrassom, todo um aparato tecnológico. A gente hoje tem o câncer de boca, como o senhor disse, né, esse quinto câncer mais comum, e basta que as pessoas abram a boca, quer dizer, não precisa de hospital, não precisa de carreta, não precisa de absolutamente nada. Na sua experiência desses últimos anos, diante da Santa Casa, e agora, à frente da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, por que o senhor acha que esses pacientes continuam chegando tão atrasados, sendo que o diagnóstico é tão fácil, né? É uma ferida que não cicatriza, quer dizer, aquilo vai crescendo, vai cheirando mal, vai doendo, e a pessoa chega para nós no estadio muito avançado, né? Muito avançado. Então, eu acredito que um dos fatores, né, é a falta de treinamento das nossas equipes, né? Aproximadamente uns 20 anos atrás, houve uma campanha em Vitória, no Espírito Santo, né? Inclusive um dos nossos ex-presidentes, que é o Dr. Podestá, participou dessa campanha, treinando os dentistas da rede pública. Ele aumentou, com um treinamento dado em prazo de 1 a 2 anos, entre 1 e 2 anos, ele aumentou o diagnóstico do câncer precoce, que é o estágio 1 e 2, de 10% para 25%, né? Então, ele aumentou muito, do estádio 1 só, desculpe, foram 25%, apenas com o treinamento. Então, muitas vezes, né, o nosso dentista, ele vê a lesão, mas ele não está habituado a reconhecer uma lesão cancerosa, né? E é muito fácil de reconhecer, porque ela é muito característica, né? Ela é uma lesão que é uma úlcera, é um buraquinho que fica ali,
que sangra, que dói. Às vezes, a beirada desse buraquinho é uma beirada elevada, toda irregular, né? Se você tocar, ela vai sangrar e ela vai doer, entendeu? E, pelo menos mesmo nos cânceres iniciais, em 30% a 40% das vezes, já tem um carocinho no pescoço também, que também é um sinal de alerta, né? Então, a primeira coisa é a gente treinar os dentistas e os médicos que estão no posto de saúde, que é onde esse doente vai chegar. Hoje, a chegada no hospital ela é muito mais dificultada, até pela toda essa rede hospitalar que existe, né? Aqui em São Paulo, a gente tem o CROSS, né? Que é o Centro de Regulação e Orientação do Serviço de Saúde, né? E o CROSS tem o CROSS Oncologia, que se o doente não tiver uma biópsia positiva para câncer, ele não consegue entrar no sistema. E existem locais, né? Poucos locais que fazem a biópsia, né? Particularmente, as biópsias precisam de uma endoscopia, quer dizer, você precisa de um aparelho para entrar pela boca ou pelo nariz, para tirar um pedacinho daquele tumor que está ali na laringe, ou na faringe, ali na garganta, mas lá na parte mais funda da garganta. Então, isso gera uma dificuldade, e nós temos pacientes que demoram até 3 meses para fazer a biópsia, né? Então, um tumor que era pequenininho, ele fica grande porque o acesso ao sistema de saúde é muito ruim, né? É muito precário. Além disso, as biópsias, quando são feitas em posto de saúde, elas são enviadas para serviços terceirizados, porque não tem o patologista que olha no microscópio, né, o pedacinho que foi colhido, né, e corado, para ver se é ou não é câncer. E isso também demora. E isso, às vezes, demora até 30 dias. Então, aí, quando ele tem o diagnóstico, ele já demorou 4 meses. Aí, até chegar num serviço de referência, é mais 1 ou 2 meses. Quer dizer, passam, em média, 6 meses desde o aparecimento dos sintomas até que a gente faça o diagnóstico pela biópsia e até que a gente possa inserir o paciente no sistema de saúde. E ele chegando, por exemplo, na Santa Casa, eu estou marcando cirurgia. Amanhã eu tenho ambulatório, tenho 80 pacientes marcados para a gente atender, né? Todos de cabeça e pescoço, né? Eu estou marcando cirurgia para setembro, né? Meados de setembro, né? Então, veja, por isso que o doente chega, o tumor começa pequenininho, mas depois de 8 meses que a gente vai operar, 9 meses, ele está grande. E aí o que acontece, né? A gente gasta mais dinheiro com esse paciente, porque ele precisa de cirurgias maiores. Depois disso, né, ele precisa ainda fazer radioterapia, com ou sem quimioterapia associada, dependendo do caso, né? Por outro lado, então ele vai gastar muito, ele vai ficar 1 semana, 10 dias internado. Se fosse uma lesão menor, eu fazia uma ressecção com uma margem aí de 1 centímetro, e muitas vezes não precisaria nem mexer no pescoço, se fosse o caso, entendeu? Numa lesão de língua, por exemplo, que fosse inicial. Ele não precisa rádio, não precisa químio, e ele fica 1 dia internado, que tanto, né? Então, o que a gente economizaria fazendo o diagnóstico precoce seria muito dinheiro e a gente conseguiria curar mais pacientes. É isso. Exatamente, doutor Antônio, a gente precificou isso, né? Então, o câncer estádio 1, ele custa 17 vezes menos do que o câncer avançado. E ele, geralmente, o paciente avançado demora mais ou menos 8 meses para retornar ao trabalho, né? E o paciente inicial, 15 dias está de volta, né? Então, é muito interessante. A gente tem aqui a parceria da FOP, Unicamp, né, a Faculdade de Odontologia da Unicamp. Estou vendo aqui que o Dr. Márcio Lopes está conosco aqui no webinar, né, e ele, em parceria com os pós-graduandos, atuam na nossa carreta fazendo esse atendimento. Então, essa questão da formação dos colegas, né, que estão conosco, não só os dentistas, mas os otorrinos, os endócrinos, para tentar fazer esse diagnóstico precoce é muito importante. Então, agradeço aí a presença do Dr. Márcio, a Silvia Lopes, né, que são muito parceiros. Eu acho que a gente sente menos esse problema aqui em Piracicaba, justamente pela excelência da faculdade número 1 em odontologia no Brasil, né, que é a Faculdade de Odontologia da FOP. Bom, estou com a doutora Fátima, agora na linha, gostaria de chamá-la, minha querida. Muito... Toninho, olá, minha gente. Desculpa aí o atraso, mas aqui houve um imprevisto, um engarrafamento no meio do caminho, mas está tudo ok agora, estou aqui. Fátima, você está falando de onde, minha querida?
E estou falando de algum lugar do mundo, doutora Adriana. Gente, muito importante assim, tem que ficar no anonimato. Você é a minha amiga do coração. Eu queria agradecer o convite e assim, a iniciativa dessa live com uma fundação de sucesso tão grande. Sabe, doutor Toninho, que a gente sabe que a Adriana, desde que acabou a residência, teve essa ideia espetacular de batalhar pelo diagnóstico precoce, que eu acho que é o segredo do sucesso, né? Eu acho que a gente tinha que seguir esse sucesso, e isso aí tinha que ser replicado em todas as regiões do país da gente, porque só assim a gente, independente de Covid ou não, só assim a gente conseguia dar uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor a esses pacientes, desde o momento que a gente consegue dar o diagnóstico mais precoce, né? Ela já falou aí, o custo diminui muito, eu queria que um dia eu tenha I have a dream, né? Eu tenho um sonho. E a gente consiga colocar isso em todos os lugares do país, né? Em todas as regiões, e a gente consiga ter um resultado melhor no tratamento dos pacientes da gente que são tão sofridos, né? Pois é, Fafá. E a doutora Fátima Matos, minha gente, ela foi uma grande pioneira da minha geração, né? Eu fui entrando no INCA e ela saindo do INCA, mas apesar dela ser muito nova, ela já é uma lenda na cirurgia de cabeça e pescoço, pela sua excelência, pela sua firmeza, né? E por desbravar esse mundo masculino, que depois vieram milhares de mulheres, mas assim, ela se posicionou de uma maneira e ela fez escola, né? Então, muitas mulheres decidiram fazer cabeça e pescoço por causa da doutora Fátima Matos. E ela fez residência médica de cirurgia de cabeça e pescoço no INCA, né? Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, doutora em cirurgia pela USP, atual segunda vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e coordenadora do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade Estadual de Pernambuco. Então, Fátima, muito obrigada por ter feito a gente acreditar que nesse meio a gente poderia fazer até melhor, né? Então, seja bem-vinda e eu gostaria de compartilhar com você, né, esse momento que a gente está conversando aqui com o doutor Antônio sobre a importância de algumas ações da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Estamos com pessoas muito ilustres também aqui na plateia, vamos dizer assim, né? Estamos com a Sandra do CRATOD, que é o Programa de Tabagismo Estadual, estamos com o doutor Márcio Lopes, aqui da Faculdade de Odontologia, alguns colegas, né, tanto do Nordeste, região Sudeste, Sul. Então, muito obrigada pela participação de todos. Enfim, perguntas pelo chat. Temos colegas médicos e temos também público leigo, público em geral, né? Que justamente apoia e está dentro dessa causa com a gente, a causa da prevenção. Então, eu gostaria de abordar com vocês quais são os programas, né, que a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço apoia. Gostaria de perguntar para a doutora Fátima como prevenir o câncer de cabeça e pescoço e quais são as atuações hoje da sociedade para fomentar isso, para fazer com que isso se torne uma causa do povo, né? Tanto dos nossos assistidos, quanto das pessoas normais, né, vamos dizer assim, sem sintoma nenhum. Como a gente pode mudar a realidade disso em relação aos fotogistas? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, a tua visão sobre isso. Primeiro, né, agradecer, né, Adriana, pelas palavras, que, assim, é muito fácil ser desbravadora vindo uma pessoa como você depois, né, muito fácil mesmo, porque realmente você foi também uma residente de excelência, e isso aí que importa, não importa a gente ser homem ou mulher, é o que a gente sempre fala, né, importa a gente vestir a camisa, né, vestir a camisa da especialidade. E em relação à sociedade, a gente, desde essa começou com o doutor Antônio, a gente começou a ter a gente tem um departamento de epidemiologia agora, que é chefiado por uma grande mulher, a doutora Maria Paula Curado, tá? E assim, a gente só consegue, na antiga gestão de Luiz Eduardo fez questão, bateu muito nessa tecla, da gente, com esse departamento de epidemiologia, fazer um retrato, né, de como é que o câncer, na realidade, está. Porque a gente sabe que quem dita, né, todas essas estatísticas é o Instituto Nacional do Câncer, né, que é o responsável principal no Brasil, né, pela gestão da política oncológica, né,
Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que tem alguns serviços de registro hospitalar que eles não são tão eficientes, né? E assim, quando você vai ver as estatísticas, você fica um pouco assustado, porque o que você vê, por exemplo, em câncer de tireoide, né, na sua prática clínica, é uma coisa que, quando você vai ver na estatística do INCA, não é uma coisa tão importante quanto o que a gente vê, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. A gente faz aqui em Pernambuco algo muito parecido com o que você faz, mas numa escala muito menor em relação ao câncer de boca. A gente tem uma atuação que a sociedade, desde o início, ela apoia isso, desde 1998, essa ação. Tá? A gente começou com um ciclo de palestras para odontólogos e estudantes de odontologia, e a gente evoluiu para treinamento desses odontólogos para dar o diagnóstico, né, para como deve ser dado o diagnóstico, como devem ser conduzidos esses pacientes, para o fluxo desses pacientes, para onde esses pacientes devem ser encaminhados, com também os agentes de saúde. A gente teve, alguns anos atrás, um trabalho muito bacana que, infelizmente o governo estadual cortou a verba para isso, mas a gente treinava os cirurgiões de cabeça e pescoço, os odontólogos, juntamente treinavam os agentes de saúde a fazer o exame, a ensinar as pessoas a fazerem o autoexame e a mostrar para eles o que são lesões potencialmente malignizantes ou lesões suspeitas de câncer para a cavidade oral. E isso teve, durante alguns anos, um resultado espetacular, porque a gente começou a receber um volume muito maior de lesões iniciais, mas, infelizmente, né, você sabe como é que é, o governo entra, o governo sai e a gente acaba perdendo. Mas, independente disso, a gente continua aqui fazendo, apoiando esse programa, né, que é capitaneado, sou eu, a Aurora, que é odontóloga, que vocês têm a FOP aí, a gente tem a FOP aqui, né, que é a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, que é um braço da universidade, do qual eu faço parte, e assim, a gente continua lutando todo ano, a gente faz o ciclo de palestras, faz as corridas na rua, fazendo um incentivo para o diagnóstico precoce. Então, assim, é muito importante que isso aí se expanda para as outras doenças. É o que o doutor Toninho, desde o começo da gestão dele, tem tentado inserir, né, a gente abraçar a campanha do diagnóstico precoce de câncer de tireoide, do diagnóstico precoce de câncer de boca. Você sabe que isso é uma construção, né? Aos poucos a gente vai conseguindo isso, porque até um certo tempo a sociedade ficava meio aquém disso, né? Mas a gente sempre brigou e a gente, nas últimas gestões, principalmente na de Luiz e na de doutor Toninho, a gente tem conseguido algumas coisas bem interessantes. Fátima, e uma coisa que eu tenho percebido, existe uma coisa antes do ir ao médico, que é a vontade de cuidar de si, né? Então, o que a gente tem trabalhado bastante aqui na Fundação, e eu queria a opinião de vocês, é sobre como despertar para a esperança, que é o tema do nosso Júlio Verde, lembrando, né, minha gente? Como fomentar que as pessoas queiram a sua melhor versão. Por quê? Porque, veja, o mesmo fator de risco, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre tabagismo e alcoolismo, que faz com que a pessoa morra de Covid. A gente acabou de perder um padre aqui, perdemos um médico e sua filha agora, anteontem. Então, assim, está todo mundo muito, muito próximo da gente, né? E quem são essas pessoas? São as mesmas que têm os fatores de risco para o câncer. Então, se por um lado a pandemia atrasou o diagnóstico de todo mundo, por outro, talvez tenha mexido nessa vontade, nesse despertar. Essa esperança, eu acho que ela está relacionada com a capacidade da pessoa olhar para si, ver o que ela pode fazer de melhor para esse templo que a gente habita. Então, eu acho que essa humanização de falar assim, essa pessoa está tão largada assim que ela não tem nem vontade de parar de fumar, não tem nem vontade de parar de beber. Essa pessoa com ferida na boca nem abre a boca. Então, eu queria ouvir de vocês essa questão, porque eu sei que a sociedade brasileira ela vem sendo trabalhada para reconhecer esses programas, né? E a gente está com a Sandra Ducratodi aqui. Eu acho que o programa de tabagismo é um programa que a gente vai ter várias lives sobre isso agora, no mês de julho, mas sobre os programas de tabagismo, como que a sociedade pode atuar nisso, né? E falar um pouquinho sobre essa questão dos fatores de risco. Gostaria de ouvir um pouquinho do doutor Antônio.
Doutor Antônio congelou? Acho que é a internet. Fafá, então quero te ouvir enquanto o doutor Antônio descongela. Eu não ouvi. Recongelou. Ele não ouviu. Ele não ouviu. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esses programas de... Deu? Oi, doutor Antônio? Melhorou? Está me ouvindo, doutor Antônio? Não ouvi a pergunta. Foram fatores de risco? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque o público está perguntando aqui também no chat, né? Quais são os fatores de risco para os tumores de cabeça e pescoço e quais são os programas que a gente pode contar no Brasil e a importância dessa questão do advocacy, né? Da questão de sensibilizar essas pessoas, porque afinal acaba que os fatores de risco se encontram, né? Os das doenças cardiovasculares, do câncer e do Covid. Perfeito. Então, os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço, sem dúvida alguma, são o tabagismo e o etilismo, né, que são os principais agentes do câncer do trato aerodigestório alto, como eu já falei, né? Então, eu acho que programas de prevenção do tabagismo são extremamente bem-vindos, né, para que a gente possa efetivamente fazer a prevenção do câncer, evitar com que ele apareça. O tabaco tem antes que o câncer. O álcool, né, ingerido um pouquinho antes de você fumar, ele tira aquela proteção que você tem na boca, na cavidade oral, né? E isso daí leva à penetração mais fácil dos agentes cancerígenos na mucosa, né? Então, esse é um fator importante, né? Outro fator é a higiene oral, né? A higiene oral mal feita, próteses mal adaptadas, também são geradores de traumas, né, persistentes, né, e que podem gerar o câncer de cabeça e pescoço. Um outro fator importante, que não é tão frequente no nosso meio, mas que nos países, né, europeus e norte-americanos, né, particularmente nos Estados Unidos e no Canadá, é um fator importante por causa do câncer, particularmente do câncer da garganta, né, que a gente chama de orofaringe, que é a parte mais de trás lá da garganta, né, da boca, a parte bem lá atrás, a orofaringe, é o papilomavírus humano, o HPV, que é o mesmo agente do câncer do colo do útero, né, e que decorrente da prática de sexo oral, né. E tudo tem nos Estados Unidos o papiloma humano, chamado de HPV, né, é responsável por praticamente 70% dos cânceres dessa região, da orofaringe. Aqui no Brasil não é tudo isso, é um pouquinho menos, por volta de 25%, né? Mas também é um agente importante. Então, a gente orientar na questão do sexo oral, fazer anamnese com o paciente, né? E uma coisa importante, né? Então, a gente tem dois fatores de orofaringe. O papilomavírus humanos, que é relacionado com o sexo oral, e o carcinoma, digamos assim, e o tumor clássico, né, que seria o cigarro, né? O que é causado pelo papilomavírus humano, ele é menos... Ele pega pacientes, né, e pode ser tratado de uma maneira diferente, né? Um câncer do mesmo tamanho, se ele for por causa do cigarro, ele é muito mais agressivo do que um câncer maior causado pelo papilomavírus humano, né? Então, isso a gente também já sabe dos estudos que vêm sendo realizados, né? Então, acho que esses são os fatores principais. Uma proteção também contra o sol é importante, particularmente nos horários de pico, para evitar os cânceres de pele, que também são importantes, né? E uma coisa importante também, como os nódulos de tireoide são muito frequentes, particularmente nas mulheres, né? Se a gente fizer um pedágio aqui e fizer um outro
ultrassom aqui, nas mulheres acima de 60 anos, nós vamos ver que metade é não. E toda mulher faz mamografia, né? Se for é mais fácil fazer a mamografia, faz mais depressa, né? Mas é que ela peça um protetor de chumbo para o pescoço, que é um dos fatores de risco ou fatores que causam, né, o câncer da tireoide, é a radiação na região do pescoço para quem tem nódulos na tireoide, né? Então, é importante a gente proteger o nosso pescoço, não fazer radiografia em excesso, mas a mamografia não é obrigatória, fazer praticamente todo mundo, né? A Adriana pode dizer melhor que eu isso, né? Perfeito. E é importante usar o protetor, né, no sentido de evitar a radiação num nódulo já existente. Esses são os principais fatores, eu lembro. Muito, né? Bom. Deixa a Fátima quer complementar. Muito bom. Doutor, até aproveitando que nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que está conectada, né, a L de Fernanda, ela pergunta, né, justamente sobre os fatores de risco para as mulheres. A gente sabe que os tumores de cabeça e pescoço são mais prevalentes em homens, né? Mas o que faz com que as mulheres tenham câncer de cabeça e pescoço, Fátima? Se puder focar um pouquinho na questão da mulher, né? E só respondendo a Leila Portela, nós temos um núcleo de odontologia, né, em parceria com a Faculdade de Odontologia, mas os nossos dentistas aqui são o Dr. Rodrigo Gonçalves e o Dr. Marco. Então, são os que estão aqui dentro do hospital conosco. A gente respeita muito a odontologia, a gente acha que a odontologia pode mudar a realidade do câncer de boca no nosso país. Fafá. Concordo, o doutor Toninho foi bem abrangente, ele falou basicamente de tudo, né? Eu só introduziria também o Epstein-Barr, né, que está relacionado ao câncer de nasofaringe, né, que é o da mononucleose, né, que pode vir a ser um vírus também oncogênico. Assim, em relação aos fatores de risco, são os mesmos dos fatores de risco dos homens, né. Na década de 80 aconteceu uma liberação feminina, né, e aí as mulheres começaram a fumar mais, né, começaram a beber mais também, na década de 70 e na década de 80. Isso aí fez com que acontecesse um aumento também nesses tipos de câncer, além do câncer de mama, que já é mais prevalente na mulher, obviamente, né? O câncer de ovário, que a gente já, né? Tem o câncer de útero, que tem uma incidência altíssima no país da gente, né? Na região Nordeste, então, nem se fala, com a relação muito intensa com HPV, né? O câncer de útero. Então, basicamente, são os mesmos fatores de risco, só que eu adicionaria mais aí que a gente sabe que o câncer de tireoide ele é muito mais prevalente na mulher, né? Do que no homem. É uma incidência bem, inclusive, bem diferente, né, quando a gente vê a incidência no sexo feminino. Eu adicionaria aí os fatores hormonais, né, femininos, né, a gente também tem algumas substâncias que são chamadas de disruptores endócrinos, né, é um nome feio, mas elas estão relacionadas a uma alteração no ciclo hormonal, e essa alteração no ciclo hormonal pode fazer com que apareçam os cânceres de tireoide, né? Então, a gente tem o BPA, que é aquela substânciazinha que tem no plástico, né? Que a maioria dos plásticos foram banidos, que quando você coloca ele em altas temperaturas ou em temperaturas muito baixas, há a liberação do BPA, e esse BPA, ele é carcinogênico, principalmente para tireoide, né? Entre outros tipos de câncer também, né? A gente tem alguns trabalhos que mostram até a frigideira Tefal, aquele Tefal, o Teflon, arranhado também ele pode ser um fator, um disruptor endócrino, tá? Entre outros fatores que estão sendo estudados, né? Hoje em dia existe uma linha, se eu não me engano, a Unifesp e a doutora Laura Ward, eles têm uma linha de pesquisa bem interessante sobre os disruptores endócrinos, e assim, a gente tem várias coisas. Outra coisa muito importante é que a gente tem que ficar bem alerta, são que não tem muito a ver com tumor de tireoide, mas tem a ver com alterações hormonais que podem levar ao aparecimento de nódulos tireoidianos, que são a utilização por alguns pacientes de hormônio tireoidiano para emagrecer. Eu estava lendo sobre isso, né? Isso aí virou uma febre, né? E isso aí pode fazer o aparecimento de nódulos tireoidianos. E esses nódulos tireoidianos, eles podem vir a malignizar um dia. Então, é muito importante que a gente fique alerta que não é um remedinho sem nenhum efeito, né? Então, basicamente, isso. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com as próteses mal adaptadas, com a higiene oral. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito, mas na Índia costumam fumar o cigarro ao contrário, né? Então, isso aí é um hábito péssimo, que
que leva a uma incidência muito alta de câncer, né? O betel, o chimarrão também no sul do país também está relacionado ao aparecimento de câncer de boca. Você sabe que eu gosto muito de câncer de boca, né? Então, assim, minha linha de pesquisa a vida inteira foi câncer de boca, a tese do meu doutorado também e os trabalhos que vêm depois disso, que eu acho que é um tumor altamente diagnosticado precocemente e que a gente pode ter resultados muito importantes. Então, é a tecla que eu mais vou bater em minha vida acadêmica, é a do tumor de boca. E é importante que seja uma força-tarefa, né, Fátima? E a gente quer também falar sobre como a gente pode sensibilizar esse pessoal. Então, eu acho que a sociedade tem se posicionado muito próximo da comunidade, justamente porque é o paciente que quer. Eu acho que o tabagismo seria o nosso grande inimigo, né? Eu aproveito aqui para abrir as nossas turmas de tabagismo a partir de agosto agora, para tratamento do tabagismo. O WhatsApp do Júlio Verde está aí na telinha. Você que está nos ouvindo, você que ficou tocado com essa conversa aqui, com esses especialistas maravilhosos, por favor, ligue para nós, faça o seu agendamento para parar de fumar, e se você tiver alguma feridinha também, já encaixa o exame com o nosso dentista, ou então com os nossos parceiros da Faculdade de Odontologia. Nós, infelizmente... Oi? Só interromper você uma coisa, eu acho que isso é o que faz a diferença, a facilidade de acesso. Por isso a gente vai ter agora essa onda depois da onda de pacientes avançados, exatamente por causa da dificuldade de acesso que esses pacientes tiveram, da dificuldade de acesso à continuidade dos tratamentos, aos diagnósticos. Então, isso que vocês fazem na Fundação Ilumina é o fator mais importante para que a facilidade de acesso, para que o paciente ele tenha um resultado melhor no seu tratamento e um prognóstico muito mais favorável. Exatamente. Fátima, e tem uma coisa muito simples, né? Que é a tecnologia, vamos dizer, simples no sentido de que o sistema financeiro, todo mundo está na quarta revolução industrial, e a gente ainda está naquela história, pega um papelzinho e fica rodopiando na rede, né? Então, é preciso uma força-tarefa do poder público, da iniciativa privada, mas também dos centros de tecnologia. Todas as cidades têm o seu. Nós temos aqui o Carlos Eli, né, que é o nosso diretor de inovação, e coordena toda essa questão de como fazer um acesso mais rápido. Por exemplo, um WhatsApp que você disponibiliza, muitas vezes toca quem está nos ouvindo, porque é aquele call to action, né? Levanta a bunda da cadeira e faz alguma coisa por você, meu bem, né? A gente está te dizendo que fumar e beber vai causar câncer de boca, vamos lá, né? Então, é isso que a gente quer. Duas perguntas últimas, né? Porque a gente tem que terminar, infelizmente. A Leila Portela pergunta: o HPV é responsável pelo câncer de orofaringe o 16 e o 18? Sim, a mesma coisa, né? Só que a gente, como o doutor Antônio já falou, né, diferentemente dos países desenvolvidos, né, da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, todos os estudos que têm sido feitos aqui, têm sido conduzidos aqui, a relação do HPV com a orofaringe ela é bem menor do que a gente tem encontrado nesses outros países, né? Mais ou menos, depende do trabalho realizado. O INCA realizou um trabalho, eu acho que foi 17%, se eu não sei se eu estou chutando aí, mas geralmente é entre 17% a 25%. Exato. É a média que a gente encontra. E a outra pergunta, a Selma Cândido está perguntando também. Pois não? Não, o que eu ia complementar só é que é o HPV-16 mesmo, o principal agente do câncer da orofaringe, né? E a incidência é exatamente essa que a Fátima falou, né? Acho que isso aqui é importante a gente enfatizar. Uma ferramenta que para nós também facilitou muito aqui foi a pergunta que o Carlos está falando aqui, né, que é a telemedicina. Então, a gente está conversando com a FOP, com o Márcio Lopes, né, da gente introduzir, assim como a gente tem a teledermato, também tem a teleodonto. Então, a gente tira dúvidas, muitas, né, de pessoas que às vezes não podem acessar o hospital através da carreta, então faz a foto, não precisa ser o odontólogo, pode ser um técnico formado, né, em como tirar essas fotos, e a gente tem um banco de imagens com os dentistas fazendo a triagem. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor e a comunicação. São coisas que são simples,
mas que fazem toda a diferença. E a boa vontade de todo mundo, né? Então, a Fundação Ilumina, para a gente complementar, ela é fruto dessa união de forças da sociedade, ela foi uma cocriação e depende da doação de todos aqueles que estão aqui nos ouvindo também. Então, a gente também está com o QR Code aí na tela, quem quiser ajudar no Júlio Verde, a essas lives, todas essas ações que nós estamos fazendo para discutir como que a gente pode melhorar a saúde das pessoas, principalmente nessa questão do câncer de cabeça e pescoço, podem ajudar, podem doar. Eu preciso ir pelas considerações finais, né? Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Os assuntos são infinitos e o que vocês têm de bagagem para compartilhar é muito bom. Eu acho que essa é a primeira de muitas que a gente pode fazer. Gostaria de agradecer e gostaria de uma consideração final, uma mensagem, lembrando que todas as perguntas que foram feitas no chat, a gente vai responder também agora no final, personalizado para a pessoa, né? O que ficou pendente, a gente faz questão de receber você, de te acolher, você que está no lugar longe de Piracicaba, também estamos à disposição, e o que a gente não resolver, a gente vai resolver com 5 telefonemas. 2 já estão aqui. Um é para a Fátima e outro para o doutor Toninho. Então, não vai ter problema de resolver o problema de ninguém aqui. Então, gostaria de pedir considerações finais da Fátima e depois do doutor Antônio, que é nosso presidente, aí, encerrando a nossa live. Mais uma vez é um prazer, né, estar com a Adriana aqui, doutor Toninho, né, a primeira live que eu participo com o doutor Toninho, né, nesse ano todo, dizer que a gestão dele foi uma gestão muito importante para a gente, foi muito boa, muito difícil, né, a gente está encontrando vários percalços, mas ele realmente tem sido um presidente muito generoso, né, muito atuante, né, lembrando que o doutor Toninho também é secretário da AMB, a AMB com cara nova agora, o que vai ajudar muito a gente, a especialidade da gente. E eu só queria dar um recadozinho, agora no finalzinho, não deixe de acompanhar os posts da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que eles estão sendo muito elucidativos, né? Então, assim, siga a gente nas redes, no Instagram e no Facebook, né, que é SBCCP. Vocês vão poder tirar várias dúvidas em relação ao etilismo, tabagismo. Eu acho muito importante a parceria com a Adriana e com os centros antitabagismos. Eu acho que isso tem que estar no fluxograma. Eu acho que é uma ideia muito boa que a gente pode utilizar isso para as próximas diretorias, a gente criar um departamento antitabagista, tá? Antitabágico, né? Porque vai trabalhar junto com a epidemiologia para a gente conseguir fazer alguns eventos importantes, né? E lembrando, nem tudo é culpa do HPV, viu? O pessoal fica dizendo que tudo é HPV, só que se o indivíduo fumar e beber, toda aquela ação que o HPV tem, né, que o pessoal sabe que, para quem não sabe, né, o HPV, ele teoricamente é um câncer que tem uma melhor resposta ao tratamento, mas se o indivíduo fumar e beber, tudo isso é anulado. Então não adianta ter HPV e fumar e beber. Então o importante é não fumar e beber realmente. Então, eu queria agradecer à Fundação Ilumina, agradecer a Adriana, né? Uma satisfação estar junto com a Fátima aqui. Daqui a pouco nós temos reunião de diretoria, né, Fátima? Mas eu queria realmente dizer que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço se coloca como parceira da Fundação Ilumina e de todos, né, que lutam contra o câncer, lutam para a gente dar uma assistência melhor aos nossos pacientes, né, para que a gente possa fazer cirurgias melhores, cirurgias mais efetivas e que a gente consiga melhorar a nossa marca, né? Hoje, pelo fato de a gente operar casos muito avançados, a nossa taxa de cura é de 30% a 40%. E essa taxa de diagnóstico precoce pode chegar... Então, nós temos um caminho a percorrer. Então, nós precisamos realmente participar de políticas públicas que destinem mais verbas para o nosso Ministério da Saúde, tão combalido, né, e tão judiado ultimamente, né, para que a gente possa trazer para a nossa população uma assistência de qualidade. E fundações como a Fundação Ilumina são extremamente importantes nessa parceria. E nós queremos e vamos ter, vocês podem contar conosco. Muito obrigado.